Você sabe qual o marco zero do empreendedor? Oi, aqui é a Ana da Excel, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar de um assunto que a gente considera de suprema importância para quem quer começar a empreender direito. Marco zero é um nome que a gente dá normalmente quando uma cidade ela se iniciou naquele ponto, aí as pessoas marcam aqui tudo começou, é o marco zero de uma cidade. Né, ou de um município. Também é possível usar o marco zero como um ponto de referência para medir tudo a partir dele. Então hoje esse é o assunto que eu vou falar, né? É o ponto que eu considero crucial e que você tem que prestar muita atenção antes de empreender. Se você já é empreendedor, eu considero que você também deve refletir sobre isso. Se não atentou antes, começa a atentar já. Se você ficar comigo, você vai entender por que isso é tão importante. Primeira pergunta que nós temos que nos fazer começa com uma pergunta, né? Por que empreender? O marco zero, ele nasce no propósito, na origem do empreendimento, né? Tudo tem que começar assim, né? Da onde que tudo foi concebido, né? A origem. Então, por que empreender é uma pergunta que todo empreendedor tem que fazer para si mesmo. Essa pergunta, então, é fundamental. Se você nunca se fez essa pergunta, faça agora. E se você já se fez, diz pra gente, o que motiva você hoje a empreender? Quero falar de uma coisa que muita gente negligencia e às vezes até não imagina que seria a principal motivação para empreender, que é a renda. Né? Quando a gente trabalha, a maioria das pessoas pelo menos, elas precisam de gerar uma renda daquele trabalho, né? Para sustentar a família, sustentar a própria vida. Só as instituições filantrópicas, né, sem fins lucrativos, todas as empresas visam gerar lucro, que seria um retorno para aqueles que começaram, que originaram, ou que compraram aquele negócio. Eles querem ter um retorno do investimento. Uma outra forma de olhar para isso tudo seria o termo qualidade de vida. Porque quando a gente fala em dinheiro, eu quero ter lucro, as pessoas têm conceitos muito diferentes de quanto elas precisam, né? Elas às vezes imaginam montantes diferentes e qualidade de vida é um conceito muito abstrato, né? Para alguns, qualidade de vida é poder chegar no fim do mês e pagar as contas tranquilo, sem ter que ficar fazendo aquela ginástica para conseguir pagar os boletos e tudo que deve. Tem pessoas que amam viajar e que para elas é necessário, para elas se sentirem realizadas, poder fazer uma viagem sozinha ou com a família, em determinado período de tempo. Outros pensam que não, eu quero ter solidez, eu quero a minha casa própria. Eu não quero pagar aluguel, eu não quero ficar com essa sombra na minha cabeça, eu preciso sentir que eu tenho um canto. Tem outros momentos da nossa vida que a gente começa a ter aquela sombra da aposentadoria. A gente sabe que o INSS não necessariamente vai suprir o nosso padrão de hoje, se a gente é assalariado, né? Então, quem não é também pensa, meu Deus, como vou me aposentar? Vou viver de quê? Então essas coisas, elas todas envolvem um bolo que é o lado financeiro da nossa vida. Por isso que eu estou propondo esse marco zero, né? Depois de conversar com muitos clientes que são empreendedores e trabalhar na área financeira há muitos anos, eu percebo como que isso é um tema sensível e que pode assim, tirar a paz de muita gente. Então, quando a gente vai empreender, nós temos que ter o pé no chão nesse sentido. E é disso que eu vou falar agora um pouco mais. O ideal, então, o seu marco zero deveria ser saber quanto. Quanto que um negócio precisa te dar para que você tenha uma qualidade de vida no futuro. Para que você vai gastar tanto esforço montando um negócio se ele não vai te proporcionar isso? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Se você é uma pessoa já organizada com as suas finanças pessoais, você já deve ter até uma resposta pronta para isso que eu estou falando. Você já deve ter uma ideia de quanto você precisa todo mês para pagar as suas contas, né, de quanto custaria a viagem anual que você quer fazer, ou o imóvel que você quer comprar. Se você já tem isso assim desenvolvido, né, esse hábito de controlar suas finanças pessoais. Mas eu quero falar principalmente com quem não tem, que é muito comum, né? A gente tende, como as finanças pessoais de algumas pessoas são muito simples, a gente tende a controlar de cabeça. Mas às vezes esse controle de cabeça, à medida que a família cresce, ou que a nossa renda aumenta, ou a gente aumenta a quantidade de bancos,
ou cartões de crédito, vai ficando cada vez mais complicado, né? A gente ter essa visão clara de quanto a gente gasta. Quando você é assalariado, o seu salário seria a sua base. Se você vive com ele ou não, você já tem uma noção se ele consegue te suprir, se ele é suficiente para suprir a sua necessidade de renda. Quando você tem várias fontes de renda, vai ficando mais difícil. Vou te propor, então, a maneira ideal seria você arregaçar as mangas e tentar estabelecer um controle financeiro. Organiza a sua vida financeira pessoal, que vai fazer muita diferença depois, quando você for empreender. E aqui o que eu estou falando não é o tipo de controle, não precisa ser um controle complexo, caro, um app. Não, você tem que descobrir um controle que você consiga iniciar e manter. Né? Tem pessoas que conseguem fazer tudo num caderno, outras acham que tem que fazer muita conta e acham mais simples usar uma planilha eletrônica. E o controle em si, o mais importante é você ter uma forma de fazer, você alimentar ele e analisar. Né? Não adianta você ter um sistema super bacana, se você não sabe o que você está fazendo. Tem pessoas que investem muito dinheiro, e até empresas, em sistemas financeiros muito bons e não sabem parametrizar, não sabem o que querem ver nele. E se você não sabe o que quer ver, não sabe como parametrizar, determinar as coisas. Então você às vezes tem uma Mercedes na sua garagem e não sabe dirigir. É quase que frustrante passar por isso. Eu conheço muitas pessoas que compram ou que investem em sistemas e que ficam frustradas e acham que o problema está nelas, enquanto que elas não seguiram, que é como se fosse os degraus de aprendizagem, e elas já quiseram começar com uma coisa além da capacidade delas. Então começa dentro da sua capacidade de entender, começa pequeno, começa simples, e aí à medida que você for, já estou dominando, parte para a próxima etapa e melhora um pouco. Né? O importante é você saber que aquele controle bate. O que é isso? Você saber que no final é como se ele reflete realmente o que está nas suas contas. Porque se o seu controle diz que sobra dinheiro e não sobra dinheiro na sua conta, seu controle não está bom. Né? E se você tem dúvida quanto a isso, comenta aí que de repente a gente pode explicar melhor em outros conteúdos. Para quem não tem possibilidade alguma, né, de começar um controle agora, mas fica o recado que deve pôr isso no futuro como uma meta, talvez uma forma grosseira, assim, bem simples de fazer um cálculo, seria sentar, anotar suas despesas mensais, multiplica por 12, pense em um ano. Aí daí você pensa naquelas despesas anuais, como IPTU, IPVA, seguro, que você paga uma vez ao ano. Né? Também você deve ponderar aqui, vamos dizer, compromissos que você já assumiu, como parcelamentos do cartão que você tem até o final do ano, né? Ou, por exemplo, financiamentos, carnezinhos que você paga e até dívidas que você tem. Anota tudo, faz uma lista e soma, né? Tudo assim anualmente. Se você dividir isso por 12, você vai ter uma média anual de quanto que é a sua necessidade de caixa mensal, mas o ideal mesmo seria você fazer isso certinho, porque aí você vai conseguir saber os meses mais apertados, né? Isso é só um cálculo geral. Você tem uma ideia de quanto por ano você precisa e quanto seria mais ou menos por mês. Isso já vai te ajudar a continuar. Bom, mas depois que você conseguiu apurar, vamos dizer que você fez isso que eu falei, e começou a apurar, já sabe mais ou menos quanto você precisa. O que você deve fazer? Eu vou sugerir 2 novas perguntas, né? Que vai te ajudar a refletir, que eu quero que você pense. Primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: pensei em um negócio, acha esse negócio legal. Você precisa saber, esse negócio tem potencial para suprir essa necessidade de caixa que eu tenho? Ele paga as minhas contas? Porque às vezes existem negócios que pela estrutura, o modelo que eu desenhei, eles nunca vão dar eles nunca vão ter possibilidade de lucro, né, acima de um determinado padrão. Tentar exemplificar isso para você. Então, se esse negócio, vamos dizer, essa ideia que você tem, seria um serviço que seria prestar, você pode prestar 4 horas por dia e você só pode receber até R$50. E você tem, vamos dizer, no mês 20 dias úteis que você pode trabalhar, você não vai ganhar mais do que R$4.000. Eu estou falando de uma forma muito simples. Um negócio tem muito mais variáveis. E você precisa saber se no final
ele tem potencial, porque se você precisa da sua renda familiar de R$10.000 por mês para viver, e se você quer se dedicar a esse projeto, essa renda não vai ser suficiente, nem que você seja muito eficiente em gestão de custos, nunca vai ser. E quando você vai planejar um negócio, é fundamental fazer uma análise de viabilidade. A análise de viabilidade, ela é como se fosse essa projeção. Você projeta dentro dos custos estimados do negócio que você quer montar, o potencial de geração de caixa, capacidade instalada, e você vai analisando todas essas variáveis e você pode traçar até mais de um cenário. Dali você consegue saber se esse negócio, qual é o potencial de geração de caixa que ele tem, para saber se ele é a resposta para a sua necessidade. Né? Às vezes você até quer um negócio para complementar a sua renda, então isso tudo você tem que levar em consideração. Se você tem outras fontes de renda, se esse negócio tem que suprir toda a sua necessidade de renda ou não. Então, você vê como é importante, né, você calcular a viabilidade? Diz para mim, você já pensou nisso? Você sabe calcular uma análise de viabilidade? Se você quer saber mais sobre isso, comenta aqui que de repente a gente pode colocar algum conteúdo sobre isso. O fato é que você tem que tentar, se você já é empregado e quer largar o seu emprego, que te sustenta hoje, para um novo negócio, você não pode trocar 6 por meia dúzia. Você tem que saber que esse negócio vai melhorar a sua qualidade de vida. E se você está desempregado, cuidado. Tem muitas pessoas que começam e acabam endividadas, porque todo negócio demanda às vezes um investimento inicial. Então, se você já está desempregado e você tem uma reserva, não sai empatando a sua reserva assim sem saber primeiro se esse negócio é viável, tá? Eu vou te propor uma outra pergunta. Você tem que pensar o seguinte, que tem o quando. Um negócio, quando a gente faz uma análise de viabilidade, ele tem um tempo até que ele se paga. Então, é até um termo que a gente chama de payback, que seria o retorno que você tem do valor que você investiu. Dificilmente o empreendedor entra num negócio e já pode tirar dinheiro no primeiro mês, porque ele investiu, às vezes, um dinheiro, às vezes não dele, pode ser até de terceiros, pode ser um empréstimo, então ele tem que primeiro pagar o investimento para depois tirar. Às vezes, até um assunto que a gente pode discutir, se você tiver dúvida, é que se o dono do negócio, ele trabalha, ele pode ter um prolabore, que é diferente de retirada de lucro. O prolabore é uma despesa fixa, que ele estabelece, que é como se fosse o salário dele, né? Isso, se tem mais de um sócio, tem que ser tudo combinado. Então, se você quer entender mais sobre isso, comenta aí que de repente a gente faz algum conteúdo sobre isso. Mas tem uma grande diferença entre o salário do empreendedor e o lucro, que seria, vamos dizer assim, a cereja do bolo, que é o que ele quer. Então, primeiro, naquela análise de viabilidade que eu falei, você costuma saber em quantos meses que o seu investimento se paga. É como se assim, agora eu paguei o investimento, agora, aí você olha para o fluxo de caixa futuro da empresa e começa a planejar quanto você vai reinvestir se esse negócio precisa. Tem negócios que precisam de reinvestimento, né? Ou não, se você vai retirar. Mas tudo isso respeitando a capacidade de caixa da empresa. Você tem que ter, por exemplo, um capital de giro, fundamental, para você conseguir gerir seu negócio. Você não pode sacar o dinheiro do capital de giro, não. E esse capital de giro que eu estou falando não é aquele empréstimo do banco, não. Eu estou falando que é o capital de giro para o negócio girar. Eu até já fiz um conteúdo sobre isso, né? E eu vou tentar deixar na descrição para quem está assistindo no YouTube. Eu vou tentar deixar o link desse vídeo na descrição, né? Se você está me assistindo nas redes sociais, dá um pulinho no nosso canal do YouTube, aproveita, segue a gente lá que tem muito conteúdo bom e é mais fácil para navegar por lá. Se você já sabe o quando, então você tem que responder uma outra pergunta. Como eu vou fazer isso? Né? Porque eu sei que a partir de tal data eu posso começar a retirar, mas eu não posso sair tirando o valor todo que eu quiser, na hora que eu quiser. Eu tenho que ver se a empresa comporta. E para isso, lembra que eu falei da necessidade do empreendedor saber fazer um controle financeiro? Porque você vai ter que gerir o financeiro da sua empresa para saber se você pode retirar dinheiro, quando e como. Então agora, para fechar, eu vou te falar de 3 pecados que você não pode cometer de jeito nenhum quando você estiver gerindo o seu novo negócio. Anota aí que isso é importante. Nunca, mas nunca misture as suas contas pessoais com a da sua empresa. Eu estou te falando isso e eu sei que é uma tentação muito grande.
é muito, quando o negócio está começando, é uma tentação grande para o dono do negócio. Ter 2 controles, por que não tudo um bolo só? É mais fácil. E às vezes acaba acontecendo que ele às vezes precisa de dinheiro na empresa, aí ele paga com o dinheiro dele e acredite em mim, se você começar a fazer isso, vai virar um bolo, vai ser difícil acabar, parar, sabe? E vai atrapalhar muito a sua visão do negócio. O importante é você saber quanto que você como pessoa física precisa, como estão os seus gastos pessoais. E outra coisa é você analisar quanto que a empresa está gerindo, quanto que ela está dando de resultado, quanto que você precisa reinvestir. Você tem que analisar o financeiro da sua empresa isoladamente. E quando as duas coisas se misturam, isso aí fica impossível. Por outro lado, dá aquela sensação, às vezes, do sócio, de que ele nunca está ganhando dinheiro. Por quê? A gente tende a aumentar o nosso gasto de acordo com o aumento da nossa renda. Então, a gente já teve uma experiência, uma vez que a gente atendeu um cliente, que dizia que o negócio dele era horrível, ele nunca tirava dinheiro, nunca dava lucro, vivia apertado. E quando nós sentamos e começamos a estruturar um controle financeiro, ele tinha esse problema, ele misturava as finanças pessoais com as finanças da empresa. E nós descobrimos, quando a gente começou a listar todos os gastos que a empresa cobria, por exemplo, que ele tinha comprado um carro para o filho dele. Na verdade, isso é ótimo, mas ele não estava vendo assim. Ele não estava conseguindo perceber que ele tirou aquele dinheiro e que estava proporcionando qualidade de vida para a família dele, que a empresa estava dando essa qualidade de vida para ele. Então ele estava sentindo que ele estava trabalhando à toa, porque ele não via. A gente não vê os gastos, por maiores ou menores que eles sejam, quando a pessoa tem uma vida muito agitada, ela não vê onde o dinheiro dela está indo. Tem pessoas que são mais ligadas, mas a maioria de nós se perde. Então ele, por exemplo, pagava escola dos filhos com dinheiro. E são coisas assim super legais, você saber que o seu negócio está te levando a esse ponto, de poder proporcionar tudo de bom para a sua família. Mas ele ficava chateado, porque no final, quando ele via só a conta para pagar, ele não percebia que o negócio dele era muito bom. No final, graças a Deus, ele descobriu que o negócio dele era excelente, né? Ele só teve que melhorar a gestão. E aí, ele conseguiu tratar cada um como devia. Então, fica esse recado para você. Se você está se sentindo frustrado, se você mistura, separa. Começa a ver melhor quem é quem ali. E pode ser que você tenha uma surpresa. Uma outra coisa que eu te falo, que eu acho assim que seria um pecado capital do empreendedor iniciante, é delegar o financeiro para um funcionário. O financeiro é a alma da empresa, gente. Olha, tudo passa por lá. Quem mexe no financeiro conhece praticamente tudo da empresa. Você tem que conhecer um financeiro básico, você tem que entender o que são os controles financeiros básicos de uma empresa para você poder gerenciar. O ideal é que você estruture e você pode até ter pessoas para te ajudar e você vai dar limites para elas. Elas não vão ter acesso a tudo, você vai saber até onde você vai dar acesso a elas e você vai saber como conferir para saber se está certo ou errado. Vai por mim, eu trabalhei anos como auditora. A área de caixa é uma área muito sensível e é muito sujeita a fraude. As fraudes, dependendo da habilidade ou de como elas acontecem, elas não se descobrem rapidinho, não. E quanto mais o empreendedor está distante do financeiro, mais chance tem disso acontecer. Existe um tripé que a gente chama na auditoria, que é o tripé da fraude, que ele é formado por três pés. É a falta de controle, um controle fraco, a oportunidade que a pessoa tem e a necessidade. Então, se o seu funcionário percebe que o controle é fraco, ele nota que não bate, mas você nem percebe que ele não está batendo com o financeiro, se tem um erro, que ele cometeu um erro primeiro, e viu que você não notou, ele pensa, então talvez se eu mexer em alguma coisa, ele também não vai notar. E a oportunidade é essa, a oportunidade é o momento que ele nota aquela falha de controle e aproveita, né? E a necessidade também, porque a gente às vezes não pensa que muitas pessoas, quando entram para esse mundo aí de começar a desviar dinheiro, de furtar, assim, nesse sentido de roubo, às vezes elas não pensam que estão roubando. Às vezes elas pegam emprestado e pensam que vão devolver. E aí elas percebem que ninguém percebeu. Aí de repente faz de novo, porque o caixa lá pessoal dela furou. Ninguém notou. Então aquilo vai se tornando um vício até o ponto que ele já não devolve mais. Então,
a minha sugestão, eu estou falando isso tudo para você entender que existem riscos muito graves do seu negócio dar errado, porque você entregou o financeiro para outra pessoa. Se você sabe, depois você pode delegar etapas do controle financeiro. E aí você vai gerenciar muito de perto, principalmente os resultados. Então ficou essa segunda dica. E a terceira é você não usar os seus controles para calcular a formação do seu preço. A sua estrutura de custos fixos e variáveis é fundamental para você avaliar se o seu preço está sendo praticado corretamente. Um outro fator que leva você a trabalhar e nunca ver lucro é você não calcular direito o seu preço. Né? Então, às vezes tem pessoas que falam, mas eu não posso colocar o preço que eu quiser. Não, mas aí antes de você comprar um produto, você estima se aquele produto é um produto viável para você vender nas condições que você está comprando. Se, por exemplo, você está comprando ele com um frete determinado ou com uma condição que talvez, se fosse à vista eu ia poder ter o preço X, você tem que avaliar quando ele vai ser competitivo para você comercializar. Ou você tem que negociar o fornecedor, mudar o mix de produto, alguma coisa você tem que fazer. O que você não pode é vender tendo prejuízo, porque isso vai impactar lá no final. E principalmente quem é de varejo, que vende muitos produtos, às vezes um produto âncora, um produto principal, né? Às vezes não dá para comparar tudo, mas pega os produtos que tem mais giro e faz isso bem de perto, tá? Então, se eu conseguir cumprir o meu objetivo nesse vídeo, você já sabe qual é o seu marco zero como empreendedor, né? Na sua jornada. Você sabe, talvez você já esteja até assim pensando como vai calcular, né? Esse é o meu desejo, que você já esteja querendo colocar isso em prática, porque é muito importante você conhecer a sua necessidade, dominar as suas finanças pessoais. Isso vai ser meio caminho andado, eu garanto. E a segunda coisa é saber que você não deve começar um negócio sem antes fazer um cálculo, mesmo que seja assim o mais simples que você conseguir da viabilidade desse negócio. É muito importante saber se a sua expectativa, né, se esse negócio atende a sua expectativa e necessidade. Senão, você tem que ter um plano B. Tem pessoas que querem montar um negócio para complementar a renda. Isso é um ponto. Tudo isso tem que ser pesado. Mas não comece a empatar dinheiro sem antes fazer cálculos e ajustes no modelo, para ter certeza de que ele é viável para você, né? Que vai ser aquele que deseja obter qualidade de vida desse negócio. Em terceiro lugar, aproveitando essa viabilidade, você tem que saber quando e como você vai tirar dinheiro, né, do seu negócio, para que você não decrete uma sentença de morte para sua empresa logo no início. Se ela ainda não tiver capacidade de te dar aquilo que você precisa nos primeiros meses, você não deve tirar. Você tem que já ter um plano B, já um planejamento, uma estimativa, para que você possa esperar essa empresa bebê começar a ficar madura para te dar, tanto retornar o seu investimento, como também te dar lucros. Né? Isso é muito importante. Essas três coisas assim, são fundamentais, né? E elas são uma sequência, como você viu. E eu deixei de bandeja para você 3 dicas, que eu acho assim que são cruciais para quem quer assim empreender. Você precisa saber que você não deve misturar suas finanças pessoais com as finanças da sua empresa. Eu sei que isso pode parecer, para quem nunca passou por isso, pode parecer muito estranho. Mas muitas pessoas que já empreenderam ou que já estão empreendendo sabem como isso é fácil de acontecer. Fala comigo se isso já não aconteceu com você. Com a gente já aconteceu. Então, por mais que a gente aqui é casa de ferreiro, espeto de pau, já aconteceu momentos onde a gente misturou e a gente é bem controladinho e deu um maior trabalho. Então, se você puder, assim, desde já, se você já misturou, tenta ver um jeito de separar. Se você não misturou, tenta já ter isso em mente. Evita fazer isso. Se fizer, controla bem direitinho, porque senão você vai perder a noção do seu negócio, dá lucro ou prejuízo. E também não vai saber como estão suas finanças pessoais. A outra coisa é saber assim que você não pode delegar o seu financeiro para ninguém. O financeiro, junto com, claro, o operacional da empresa, conta muito, atendimento a cliente, mas o financeiro é o oxigênio da empresa. Você precisa conhecer, você precisa saber como é estruturado, você precisa saber o que vai delegar ou não e como conferir, para saber se está certo. Então, você já viu que financeiro é bem importante para o empreendedor, né? E em terceiro lugar, claro,
você também tem que aproveitar tudo isso que você tem, esse conhecimento que você vai ter da sua empresa, dos seus custos, e usar isso na hora de estabelecer, estruturar o mix de seus produtos, na hora de colocar seus preços. Isso tudo para que você tenha a tão sonhada qualidade de vida, né? Dobrando as chances de sucesso do seu negócio, que é essa que é a nossa missão. Te ajudar a começar certo, te ajudar a já pensar o seu negócio direitinho, e se você já fez e precisa reestruturar, eu acho que você também vai ter muito material aqui no canal, nas redes sociais, que vai poder te ajudar. Deixa um comentário aqui se o vídeo te ajudou e comenta se tem alguma coisa que você gostaria de aprender mais. Eu aguardo você nas próximas publicações, né? E fica de olho no canal do YouTube, nas redes sociais, que toda semana a gente está publicando conteúdo novo para você. Eu te desejo uma excelente semana.